Como é bom sabermos que Deus nos trouxe nessa manhã aqui para falar conosco. Como é bom sabermos que o amor de Deus por nós é tão grande que Ele guiou nossa vida até aqui. Você já parou para pensar nisso? Você já parou para pensar quanto Deus te ama e o quanto Ele teve esse cuidado de guiar a sua vida até esse momento aqui? Onde Ele pode falar com você através da Bíblia e você tem a oportunidade de crer nele. Isso é algo maravilhoso e é um motivo de nós entendermos o amor de Deus por nós e aquilo que Ele faz através do Espírito em nós. Eu quero também dizer a mesma coisa aos amigos que estão na internet conosco. Nós temos aproximadamente 500 dispositivos conectados. O amor de Deus por você é muito grande. E se você está nos acompanhando aqui é porque Deus trouxe você até esse momento, te deu esse momento de presente, porque Ele deseja nessa manhã falar ao seu coração. A gente sempre convida você para se inscrever no canal e também para ativar o sininho para que você receba as notificações dos nossos cultos e programações espirituais. Então sinta-se à vontade para isso. Que Deus abençoe muito a sua vida, que você receba a palavra de Jesus com o coração aberto. E que nós aqui na igreja também, irmãos, possamos ter nosso coração aberto. Mas, queridos, o que Deus quer nos falar nessa manhã? Essa semana Deus me impressionou com um texto da Bíblia. Eu fiquei refletindo sobre ele e eu trouxe para nós hoje aqui Romanos 8, 28. Queria que você me acompanhasse nessa leitura. Romanos 8, 28. É uma promessa maravilhosa, uma promessa que nos deixa até bastante confortáveis quando nós a lemos. Romanos 8, 28. Alguém aí sabe de memória esse texto? Ergue a mão. Aqui temos, bem na frente. A irmã Carmen também, mais uma ali. Eu acho que você sabe, você só não lembra que texto é. Mas Romanos 8, 28, o apóstolo Paulo diz assim: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. O que você sente quando você lê esse texto aqui? O que você sente? Eu sinto que o meu coração se enche de confiança na vida. Eu sinto isso. Porque nós vivemos num mundo de incertezas. Houve um sociólogo, Zygmunt Bauman, que ele falou da sociedade líquida, da modernidade líquida, onde as coisas foram feitas, nada foi feito para durar. Essa é a frase clássica dele. Ele diz que as coisas mudam de uma maneira muito rápida e o mundo é volátil. O mundo, ele hoje está de uma forma, amanhã está já de outra forma. E diante de um mundo de tantas incertezas, de tantas mudanças, Deus Oi, som. Diante de um mundo de tantas mudanças, de mudanças tão rápidas, Deus nos dá a certeza que não importa qualquer coisa que mudar nesse mundo, todas as coisas vão cooperar para o bem daqueles que amam a Deus e daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Isso não lhe dá uma alegria no coração? Saber que não importa o que aconteça, isso vai contribuir para o seu bem. Isso me deixa cheio de confiança. Confiança para trabalhar, confiança para enfrentar a vida, confiança para crer no futuro, confiança para fazer sonhos, para fazer planos, para ter sonhos e fazer planos. É um texto que me dá muita confiança. Uma promessa de Deus, uma promessa através do apóstolo Paulo. Na verdade, não é tanto uma promessa como é uma constatação. Ele diz assim, sabemos, ou seja, ele fala com base na experiência dele e na revelação que Deus dá para ele. Sabemos. Certeza? Mas deixa eu falar uma coisa para vocês, irmãos. Essa promessa aqui, ela é condicional. Sabe por que é condicional? Ela tem duas condições para acontecer. Para que todas as coisas cooperem com você, você precisa fazer duas coisas que estão no texto ali. Quais são? A primeira é amar a Deus.
Todas as coisas cooperam para o bem de quem? Daqueles que amam a Deus. Então você precisa amar a Deus de todo o seu coração. Inclusive esse é um dos grandes mandamentos, que resume a primeira tábua da lei. E aí envolve guardar o sábado, envolve cumprir toda a primeira parte da lei. Mas essa promessa é também para aqueles que amam a Deus e tem uma segunda condição. Qual é a segunda condição? E aqueles que são chamados segundo o seu propósito. De tal maneira que se você for chamado e aceitar os propósitos de Deus para a sua vida, tudo aquilo que acontecer ao seu redor, seja bom ou ruim, vai contribuir para o seu bem. E isso aqui é muito interessante. Você tem certeza do chamado de Deus? Eu tenho certeza do meu chamado, que Deus me fez. E deixa eu contar um pouquinho para vocês. Como foi que Deus me chamou para o ministério? Não teria tempo para contar toda a história. Eu vou resumir como é que algumas coisas colaboraram e eu entendi o chamado de Deus. Eu decidi ser pastor logo que entrei para a igreja. Eu não tive o privilégio de ser adventista de berço, então fui batizado ali aos 18 anos e logo em seguida decidi ser pastor. E eu tinha algumas dificuldades em relação a esta decisão que eu tomei. A primeira é uma dificuldade que muitos de nós passamos aí, de não ter dinheiro suficiente para realizar o sonho, né? Eu tinha que comportar, aprender a vender livros cristãos para poder pagar a minha faculdade. Então eu tive que passar um tempo aprendendo a fazer esta atividade, que é uma atividade muito abençoada. Mas Deus abençoou, deu certo. O dinheiro eu consegui, mas eu ainda tinha um outro empecilho. Qual era o outro empecilho? Quando eu decidi estudar teologia, eu ainda não tinha conseguido concluir o meu ensino médio. Porque eu decidi trabalhar cedo, casei cedo, então eu tive que parar de estudar. Eu não tinha conseguido concluir o ensino médio. E naquele mesmo ano eu tinha que fazer o vestibular para poder estudar teologia. Os nossos pastores, irmãos, são formados numa faculdade, né? De teologia, onde aprendem a Bíblia, aprendem a liderar a igreja e depois vão para a prática. E ainda demoram mais 4 anos para serem ordenados, 4 ou 5 anos. Falando nisso, hoje é a ordenação do pastor Renan, hoje à tarde. Parabéns, viu, pastor? Então, o pastor Renan, quem não conhece na internet, é o que apresentou o filhinho aqui no início do culto. E eu estava aqui, irmãos, num dilema. Como é que eu vou... Estava no ano de ir para o colégio, no ano de estudar teologia. Como é que eu vou fazer teologia se eu não tenho o ensino médio completo? E sabe que mês era isso? Mês de outubro. Setembro, outubro. Era o vestibular. Isso no ano de 2003 para 2004. Era já o vestibular no mês de setembro. Então eu tinha que prestar o vestibular sem ter o ensino médio completo e ainda eu tinha que dar um jeito de concluir o ensino médio, que era uma missão impossível em 3, 4 meses. Mas eu tinha confiança que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, isso eu tinha certeza que eu amava, e daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Eu disse, Deus, eu quero ver se eu sou chamado segundo o seu propósito. E sabe o que aconteceu, irmãos? Eu fui fazer o vestibular para teologia. É um vestibular difícil, não é simples de passar. Muitos não estudaram por não passar. E eu fui sem ter o ensino médio completo, imaginem vocês, né? E lá no vestibular, irmãos, confesso a vocês que muitas respostas eu fui no D de Deus, né? Só clicava no D de Deus lá. Mas Deus me iluminou para muitas coisas que eu já sabia, que eu já tinha estudado. E eu consegui passar no vestibular, mesmo sem ter um ensino médio. Consegui ser aprovado no vestibular. Eu nem acreditava. Mas sabe qual é o mais curioso? Eu disse assim, tá, eu passei no vestibular, e agora como é que eu vou terminar o ensino médio? De setembro até fevereiro, quando tinha que ir para o colégio. Impossível. Quando eu estava saindo do dia do vestibular, o dia que eu fiz a prova, eu estava saindo no portão, era na PUC, que foi o vestibular, se não me engano era na PUC. Aí eu estava saindo no portão, aí uma moça entregando panfleto. Eu abri o vidro do carro, ela me entregou um panfletinho. Sabe o que dizia o panfleto? Termine o seu ensino médio de outubro a fevereiro. Você acredita nisso? Termine o seu ensino médio de outubro a fevereiro num colégio aqui do centro de Porto Alegre, num supletivo do centro de Porto Alegre. E quando eu li aquela mensagem, eu digo assim, eu fiquei sem acreditar, eu fiquei assim, Deus é bom demais. Aí eu liguei para o colégio. Aí a diretora lá, ou a coordenadora, não sei quem me atendeu, ou secretária talvez, falou assim, olha,
nós estamos sonhando em montar uma turma de outubro até fevereiro, não temos autorização do MEC, falta essa autorização, provavelmente não vai dar certo. E ela disse ainda mais, ela falou assim, e se nós montarmos, nós te avisamos, o preço vai ser bem mais alto do que o normal, e se nós montarmos, conseguimos aqui, nós te avisamos, mas provavelmente não vai dar certo. E eu fiquei aguardando e orando. E não demorou uma semana, ela me liga, disse assim, olha, abrimos a turma. O MEC autorizou, a Secretaria de Educação autorizou. E, irmãos, foi a única turma na história de Porto Alegre que eu saiba, não conheço outro, se você conhecer, me avise. Uma turma de formandos do ensino médio que começou em outubro, terminou em fevereiro. A única na história que Deus abriu a oportunidade. Você tem dúvida que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e daqueles que são chamados segundo o seu propósito? Mas aí eu tinha dificuldade, sabe por quê? Porque no meio do caminho eu me mudei para Caxias. Porque eu estava liderando uma equipe de comportagem, a equipe foi para Caxias. E lá em Caxias, sabe o que eu fazia? Eu tinha que vir todas as madrugadas, aliás, todas as noites, estudar em Porto Alegre, pegar o último ônibus aqui de Porto Alegre para Caxias, chegava lá 2 horas da manhã, 6 horas tinha que estar em pé para liderar a equipe. Minha esposa me ajudou muito, não posso negar. Agora, Deus coopera para que as coisas cooperem, Deus faz com que as coisas cooperem com o seu bem, mas você também tem que fazer a sua parte. Você também tem que fazer o seu esforço. Você também tem que se desgastar para que as coisas deem certo na sua vida. Sabe, irmãos, é muito bom saber que nós estamos vivendo o propósito de Deus, o chamado de Deus. Sabe que o chamado é uma coisa, mas eu entendo o propósito como algo mais específico. Dentro do chamado há um propósito. Eu entendo assim. Dentro do chamado há um propósito. Qual é o propósito de Deus para a sua vida? Eu estava lendo sobre propósito, e a palavra bíblica para propósito é a mesma palavra para prótese. É algo que está faltando. Será que você já encontrou esse propósito? O propósito que Deus tem para ti, para a tua pessoa, para a tua vida? Porque o dia que você encontrar, e se você amar a Deus e aceitar o propósito dele, tudo vai cooperar para o seu bem. Mas aí você me pergunta assim, tá, pastor, mas e quando as coisas não cooperam? Porque nem sempre, aparentemente, as coisas cooperam. E quando as coisas não dão certo? Vamos ler na Bíblia, irmãos? Então vamos ler aqui o texto de Lucas, no capítulo 5. Tomara que eu não tenha anotado errado aqui, eu acho que não. Lucas 5. A pesca maravilhosa. Vocês conhecem a história, né? Estava ali Pedro pescando no mar da Galileia ou no lago de Genezaré, são os mesmos. Não é um mar, é um lago, tá? Porque ele tem ali 20 por 14, né? Quilômetros. E eles estavam lá pescando e nada haviam apanhado a noite toda pescando. E agora, pela manhã, Jesus ele vai ao barco de Pedro. E se você parar para pensar, Jesus escolheu exatamente o barco que ele queria estar. E ele se afasta um pouco da margem, Jesus prega para aquelas pessoas. E aí então Jesus diz para Pedro, vamos pescar, Pedro. E então Pedro vai pescar. E aí Pedro diz assim, Senhor, já pescamos, já trabalhamos a noite toda. E não pescamos nenhum peixe. Sabe, irmãos, os peixes não estavam cooperando com Pedro. Nem os peixes. Será que Pedro não amava a Deus? Eu tenho a impressão que sim. Pedro amava a Deus, senão ele não teria sido chamado por Jesus. Mas sabe qual era o problema de Pedro? É que Pedro ainda estava com a vida dele dividida. Entre a vida com propósito, a vida pelo chamado e a pescaria. Pedro seguia Jesus metade do dia, né? E o outro tempo Pedro não seguia completamente. Ele ia pescar. Não confiava completamente no chamado de Cristo, pois já havia sido chamado antes dessa ocasião.
Mas aqui, queridos, Jesus leva ele ao local da pescaria. No versículo 5 diz assim: respondeu-lhe Simão: mestre, havendo trabalhado a noite toda, nada apanhamos, mas sob a tua palavra lançarei as redes. Algo maravilhoso. Jesus diz assim: Pedro, lança as redes, no pior horário do dia para pescar lá, né? O melhor período dizem que é à noite, os entendidos. E aí Pedro lança as redes, e você conhece a história. As redes, elas voltam como? Cheias ou vazias? Elas voltam, irmãos, cheias. Cheias de muitos peixes. Cheias. E aí Pedro diz assim, Pedro reconhece Jesus como Deus, né? Pedro diz assim: Senhor, afasta-se de mim, porque sou pecador. Sabe, irmãos, Pedro é um personagem que reflete cada um de nós. Primeiro porque Pedro, ele é um camarada contraditório. Ele tem altos e baixos, não tem? Em um momento ele exalta Cristo como Filho de Deus, em outro momento ele nega Cristo com maldições. Em um momento ele diz: Senhor, nada apanhamos, mas sob tua palavra lançaremos as redes. Pedro é um homem paradoxal, é um homem contraditório. Pedro é eu e você, porque nós temos altos e baixos. Às vezes estamos super animados na fé, querendo viver o nosso chamado, viver para Deus, viver para a igreja, fazer tudo na igreja. Em outros momentos nos sentimos às vezes desanimados. Às vezes não vemos sentido muito na vida. Pedro é mais ou menos como nós, contraditórios. Mas sabe que Deus, ele usa pessoas não perfeitas. Deus não usa sempre os mais eloquentes, Deus não usa sempre os mais habilidosos, os mais bambambam, né? Para usar uma expressão assim, bem coloquial. Deus não é essas pessoas que ele escolhe. Deus, ele escolhe pessoas, Jesus chama pessoas que aceitem de coração o seu chamado, mesmo nas suas imperfeições. Mesmo nas suas imperfeições, porque Deus não escolheu perfeitos para servi-lo. E aí Jesus diz para Pedro, né? Olha bem, vamos ler a partir do versículo 8. Vendo isso, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, retira-te de mim, porque sou pecador. Pois à vista dessa pesca que fizeram, a admiração se apoderou dele e todos os seus companheiros, bem como Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram seus sócios. Disse Jesus: não temais, doravante serás pescador de homens. Que coisa maravilhosa. E no versículo 11 ainda diz assim: e arrastando eles os barcos sobre a praia, deixando tudo, o seguiram. Foi o momento da virada na vida de Pedro. Porque agora Pedro de vez deixou os barcos, deixou o seu negócio. Eles eram sócios, então ele tinha um negócio. Ele deixou tudo para viver o chamado dele. Deixou tudo para viver o chamado dele. Será que Deus não está nos chamando, irmãos, para deixarmos coisas para trás, para vivermos o chamado que Ele tem para nós? Para nós vivermos os propósitos dele para a nossa vida? Os peixes não colaboravam com Pedro porque Pedro ainda não estava vivendo o chamado dele completamente. Mas a partir do momento que Pedro entendeu o chamado de Jesus, a partir do momento que Pedro aceitou o seu chamado, todas as coisas passaram a contribuir para o bem daquele homem. Porque esta promessa é uma promessa condicional àqueles que aceitam o chamado de Cristo. Qual é o propósito? Qual é o chamado que Cristo tem para você? Essa semana, irmãos, eu me perguntei isso, semana passada. Eu estava lá na igreja do Jardim Itu. Não sei se os irmãos sabem, mas eu atendo 13 igrejas. Não é só aqui. Eu estava sábado passado na igreja do Jardim Itu. E eu sentei no banco, ouvindo lá os irmãos, né? E depois fui pregar, mas antes de pregar, eu olhava para a igreja, eu lembrava de vocês aqui. Lembrava da pandemia, do fechamento agora que temos. Lembrava da minha outra igreja, no Passo das Pedras. E eu pensando assim: Senhor, eu tenho certeza do teu chamado. Mas qual é o teu propósito para a minha vida? O que o Senhor quer de mim aqui, hoje, agora, aqui? Você já se fez essa pergunta? O que Deus quer com você hoje, aqui, agora, nesse momento agora?
E eu me questionando. E sabe que ultimamente, irmãos, tem acontecido umas coisas bem legais na minha vida. Por exemplo, às vezes eu faço algumas perguntas para Deus e Deus tem me dado bastante respostas, às vezes quase imediatas. E muitas vezes até Deus tem usado o YouTube. Outro dia eu estava questionando Deus sobre uma situação que eu precisava tomar uma decisão, e aí eu assisti um sermão que falava sobre precipitações, que você não deve se precipitar. Aí citava lá Abraão que se precipitou, né? Quando entregou lá a sua esposa, outras precipitações que houveram. Até recomendo a vocês procurarem esse sermão aí na Central de Curitiba. Precipitações. Então Deus me deu uma resposta através do YouTube quase simultânea. Assim, eu orei, já fui procurar um sermão, porque eu durmo assistindo sermão, ouvindo sermões, abri aquele ali e assisti todinho, nem consegui dormir. E no final até chorei assim, de ver a resposta de Deus. Mas agora, quando eu estava lá no Jardim Itu, no sábado passado, sabe o que eu fiz, irmãos? Eu bloqueei Deus no YouTube. Eu disse assim, Deus, não me veio com resposta no YouTube, eu não quero. O Senhor já tem me dado bastante, eu agradeço, mas eu bloqueei Deus no YouTube. Eu disse assim, eu não queria ouvir nenhum sermão de YouTube, Senhor, de resposta tua. Me perdoa se eu estou pecando. Mas eu queria que o Senhor me desse uma resposta, qual é o meu propósito aqui na igreja do Iguatemi, no distrito do Iguatemi. Qual é o meu propósito? O que eu vim fazer aqui, Senhor? Foi isso que eu perguntei para Deus. E sabe, eu cheguei em casa. Saí da igreja, cheguei em casa, minha esposa estava aqui. E aí a minha esposa me levou um presente, que ela ganhou aqui na igreja, que uma irmã da igreja deu para ela. Foi isso aqui, ó. Bonito, né? Já coloquei lá, já coloquei no meu escritório lá. Gratidão. Ela chegou com uma embalagem para mim, me entregou, disse, olha, uma irmã lá da igreja chegou chorando para mim, muito agradecida, e pediu para te dar esse presente aqui. Gratidão. Eu disse, tá, mas que irmã foi? Aí ela me disse assim, foi uma irmã que explicou que o irmão dela estava sem emprego e ela te ligou, e aí você conseguiu um emprego para o irmão dela. O pastor faz de tudo, né? A gente até emprego consegue. E aí eu lembrei da situação. Foi uma irmã que, até eu acho que ela não é membro da nossa igreja, mas ela me ligou, ela disse assim sobre um amigo, um irmão dela, de sangue, que estava passando uma situação financeira bem complicada, já há 1 ano não conseguia emprego por causa do sábado, e eu batizei ele. Então ele já estava 1 ano desempregado, muito triste com isso, e ela me ligou, e eu lembrei de um irmão aqui da igreja que tem uma empresa, e eu liguei para esse irmão. E no ato ali, o irmão mandou o currículo, o irmão fez contato com ele, no dia seguinte ele estava empregado. Amém, né? E aí eu fiquei muito feliz, mas depois esqueci dessa história. E a irmã me deu esse quadrinho aqui, gratidão. E eu não fiz nada demais. Eu fiz algo que qualquer um aqui faria por outra pessoa. Mas quando eu recebi esse quadrinho aqui, Deus falou comigo na hora. Sabe o que Deus me disse? Deus me disse assim, o teu propósito é cuidar das pessoas. Deixa que da igreja eu cuido. Cuide das pessoas. Abençoe as pessoas. É isso que Deus me disse. É incrível, irmãos. Veio na hora, assim. Você sabe quando é a voz de Deus, né? Porque ela vem avassaladora. Você não tem dúvida. E Deus me disse assim, sabe qual é o meu propósito para você na igreja? Cuide das pessoas. E da igreja eu cuido, que a igreja é dele. Tem como não amar um Deus assim? Um Deus que responde para você assim, simultaneamente. Sabe, irmãos, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e daqueles que são chamados segundo o seu propósito. E eu queria desafiar você neste momento a descobrir qual é o seu propósito. Para que Deus lhe chamou. E a viver isso intensamente. Como aquilo que é prioridade na sua vida. Não fica dividido entre os barcos e Jesus. Porque os barcos não vão te trazer felicidade, vai ter o dia que o mar não vai estar para peixe. O que você precisa mesmo é viver os propósitos de Deus para a sua vida. E acabou. E o resto acabou. E Jesus nos chama, queridos, para vivermos os seus propósitos. Eu não sei se eu podia contar, mas o meu cunhado estava me falando assim que um dos meus filhos, só tem um,
Ele vai saber que é ele, né? Meu cunhado estava me falando assim que ele estava com uma dificuldade grande no emprego dele. Ele até acho que está nos acompanhando, sempre nos acompanha pela internet. E ele já esteve assim batizado na igreja. Hoje ele é um cristão com certeza, mas ele estava um pouco distante da igreja. Ele começou a acompanhar a nossa igreja aqui pela internet. E aí meu cunhado contou para mim, contou para minha esposa, irmão dela, dizendo que ele estava com um problemão sério na empresa dele, já tinha até pedido demissão, mas ao mesmo tempo ele começou a orar a Deus. Começou a orar, ele, a esposa dele, a Ana, queridos nossos, começaram a orar a Deus. E você acredita que toda aquela situação onde ele já estava praticamente demitido, reverteu? E hoje ele está na empresa com um salário melhor do que ele tinha, na mesma empresa, e os problemas que ele tinha antes se dissiparam, não existem mais. Porque ele começou a orar. Porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e para aqueles que vivem segundo o chamado e segundo o propósito. Então, meu querido e minha querida, você não tem o que temer. Está me entendendo? Deixa esse mundo se desmanchar. Você não tem o que temer. Eu choro mesmo. Nós não temos o que temer porque há um Deus que cuida de nós. Há um Deus que faz os cálculos, monitora a sua vida e faz os cálculos para que todas as coisas que aconteçam ao seu redor contribuam para que você vá bem. Mas isso só acontece se você viver, amar a Deus de todo o coração e seguir os propósitos que Ele tem para a sua vida. Quem é que quer sair daqui hoje seguindo os propósitos de Deus? Eu quero. Você quer confirmar hoje aqui o propósito de Deus na sua vida? Ergue a mão. Pode erguer. Deus seja louvado por isso. Querido Deus e Pai, nosso Senhor, estamos aqui, Senhor, para cumprirmos, Pai, os Teus propósitos. Para aceitarmos o Teu chamado, para abandonarmos os barcos. E para, Senhor, deixarmos as redes. E sermos pescadores de homens. Para trazermos almas aos Teus pés, ao Teu reino, e primeiro trazermos a nossa própria vida aos Teus pés. Senhor, qual é o Teu propósito para mim? Qual é o Teu propósito para cada um aqui? Por que o Senhor me fez pregar essa mensagem? Que coração o Senhor queria alcançar nessa manhã? A todos, quem sabe. Pai, nós queremos viver a vida para o Senhor. Deixa esse mundo se derreter aí fora. Ele é volátil. Nada foi feito para durar, como dizem os sociólogos. Sim, é verdade. Tudo muda rapidamente. Mas nós temos uma certeza. Que todas as coisas cooperam para a vida do João, do Carlos, da Ana, da Maria, do Fernando, do Alex. Todas as coisas cooperam, Senhor, para aqueles que Te amam. Porque o Senhor é o dono da nossa história. O Senhor é o dono da nossa vida. E nada pode te surpreender, Pai. Nada pode, Senhor, te pegar desprevenido, porque o Senhor já planejou para nós aquilo que o Senhor quer. Só basta nós aceitarmos os Teus chamados e os Teus propósitos. Nos despeça agora rapidamente, para que um outro público possa aqui Te louvar e Te adorar mais uma vez. Nos leve em segurança para os nossos lares, nos abençoa. Em nome de Jesus. Amém.